começar. Então, boa tarde a todos. Quem chegou agora, bem-vindo. Esse é um evento promovido pelo Museu do Futebol, em parceria com o Ludopédio. Nossa programação se deu início nessa sexta-feira e se estende até o final da tarde de amanhã. Para quem não conseguiu acompanhar alguma mesa ou mesmo não vai poder acompanhar amanhã, todas as mesas estão sendo transmitidas online no canal do Museu do Futebol e vão ficar gravadas e disponíveis para o público. O mesmo vai acontecer com as apresentações que os palestrantes disponibilizarem e os certificados serão entregues digitalmente por dia. Tá? Muito importante cada um preencher essa pranchetinha que tem perto de vocês. Isso ajuda a gente a avaliar a programação e oferecer sempre atividades que tenham a ver com o nosso público e que sejam de interesse de todos. Vamos passar para esporte olímpico, política e nacionalismo. Vou fazer uma licença poética de passar o microfone também para o Sérgio, que representa o Ludopédio, foi um parceiro nessa iniciativa, e na sequência para o professor Florenzano. Tá bom? Todo mundo. Então, como a Aira falou, eu sou um dos editores do Ludopédio. Hoje nós estamos em 6 pessoas à frente do portal. E a ideia do portal é que ele seja um portal acadêmico sobre futebol. E dentro dessas tarefas acadêmicas de divulgação de conteúdos, a gente também tem feito parcerias, o museu é uma delas, para a gente sair um pouco do mundo virtual e conhecer um pouco mais as pessoas, e muitas delas que frequentam o site. Agora, em outubro, o site completa 7 anos de existência, que ele está no ar. A gente tem crescido em número de acessos, de repercussão do que a gente tem feito. Isso tem sido algo muito importante para nós. E essa parceria com o museu, acho que é um coroamento desse processo de grande investimento, até porque todos nós temos outras atividades, né? Eu sou professor hoje da Unicamp, e o Ludopédio ele fica um projeto em paralelo, mas que é um projeto que a gente gosta muito de fazer. Então a gente espera ter mais parcerias, aparecer mais, para cumprir a nossa função lá quando a gente pensou no site há 7 anos. Então, acessem www.ludopedio.com.br e se divirtam. Zé. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, dentro do simpósio organizado pelo Museu do Futebol e pelo Ludopédio, Balanço dos Jogos Olímpicos no Brasil, Pesquisas e Debates. Essa mesa ela tem como objetivo, então, propor a discussão sobre esporte olímpico, política e nacionalismo. Historicamente, os Jogos Olímpicos sempre se constituíram como um palco privilegiado para a manifestação do nacionalismo. Além disso, nós sabemos que a direção do COI também, historicamente, sempre defendeu a disjunção política e esporte. Por outro lado, uma série de movimentos de caráter revolucionário propõe, ao contrário, o entrelaçamento do esporte com a política, acreditando que o esporte não pode se constituir numa redoma isolado do mundo, acima dos conflitos sociais. Então, essa mesa Esporte Olímpico, Política e Nacionalismo vai debater essas questões, não é? E ela é composta, então, pelo Sérgio Dílio, da Unicamp. Ele vai falar sobre os Jogos Olímpicos de 1936, a relação entre futebol e política. A professora Silvia Cristina Franco Amaral, também da Unicamp, vai abordar nacionalismo e política nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, e no Rio de Janeiro, a última edição. E o pesquisador Tiago Del Tedesco Ghiotti, também da Unicamp, com a questão, a negação do nacionalismo, o caso dos atletas independentes e refugiados olímpicos. Então, eu vou dar início, passando a palavra ao professor Sérgio Dílio. Então, boa tarde de novo. Eu vou falar em pé, tudo bem, Aira? Fica aí, Silvio, fica tranquilo. Só para não ficar embaixo da tela. Então, a minha fala aqui, ela é uma parte da minha tese de doutorado, em
que eu vou investigar a disputa pelo poder entre o COI e a FIFA, né, em relação ao controle do futebol. E fui descobrindo algumas histórias até então um pouco conhecidas, pelo menos para mim. E essa história que eu vou apresentar aqui, ela é um pouco desse contexto. Então, a partir desse debate, eu vou, enquanto estrutura da minha fala, fazer uma referência aos Jogos de 2016, onde aparece, por sua vez, né, uma menção aos Jogos de 36, e aí, na sequência, eu volto para falar desse episódio, para a gente pensar algumas questões desse nacionalismo, o contexto de 36 muito diferente do que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco desse contexto, né, se hoje a cidade sede, né, a cidade que se candidata para os Jogos, ela fica sabendo isso 7 anos antes, lá na década de 30, isso era um tempo um pouco menor. Então, em 31, existem as cidades candidatas, onde Barcelona vai ser derrotada por Berlim. Tá? Elas vão travar algumas disputas aí ao longo dessa década dos anos 30, até porque existe, nos anos 20, um movimento que rompe com os Jogos de Coubertin, que são os Jogos Olímpicos dos Trabalhadores, e ele aconteceria a terceira edição desses Jogos exatamente na cidade derrotada, que seria Barcelona. Aconteceria lá para fazer um enfrentamento direto aos Jogos do COI em 1936. Então, só para entender o contexto, já porque os Jogos 36 eles sempre têm essa conexão direta, né, por ter sido na Alemanha, no momento onde os nazistas estão no poder, o Hitler ele chega ao poder depois da escolha de Berlim. Né, isso não é antes. Quando ele chega, Berlim já está escolhida como sede, e claro que ele vai se aproveitar de tudo isso, né, com o seu mecanismo todo da propaganda nazista. Então, o que se coloca em relação ao ano de 36, principalmente quando a gente pensa os Jogos Olímpicos, é uma conexão sempre direta. Berlim 36 seria, aí numa equação matemática, igual à questão política. Tá? E, diante disso, existe uma pessoa que aparece em grande parte dos estudos quando se faz alguma menção a 1936. E essa pessoa, se eu perguntar para vocês vão acertar. Né? Quem é essa pessoa que é a mais lembrada dos Jogos de 36? Um atleta. Jesse Owens. Como vocês sabiam? Receberam antes, né? 4 medalhas de ouro, 100 metros, 200 metros, 4 por 100 e salto em distância. Essa aqui é uma imagem do acervo do falecido João Avelange, que faleceu faz pouco tempo. Ele competiu nos Jogos de 36. Né? E em 2012 eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, enquanto a gente esperava. Né? O Avelange ele atrasa a entrevista, porque ele estava fazendo a sua natação diária, e foi bom atrasar porque a gente teve acesso à sala dele, e a gente ficou vendo uma série de álbuns de fotos. E essa era uma foto do acervo dele. Né? Então ele tinha uma foto do Jesse Owens fazendo o salto com a letra dele, essa e muitas outras, né? Que eu não sei o que vai acontecer com esse rico acervo do João Avelange. Então existe uma conexão direta que coloca o Jesse Owens nessa questão política, até porque naquele momento de afirmação da raça ariana por parte do Hitler, é um negro que se destaca nos Jogos. Então a gente faz aí um salto para 2016, a referência ao Jesse Owens aparece na fala de um atleta derrotado. No salto com vara, o francês Renaud Lavigny, ele foi campeão em 2012, né? Ele fala assim, em 36 a multidão de Berlim ficou contra Jesse Owens. Desde então, não víamos, faltou um O ali, nada parecido. É algo que precisamos encarar, mas o público não deixa uma boa imagem. Eu não fiz nada de mal para os brasileiros. Então, para justificar a derrota dele, ele recorre às vaias e, ao recorrer às vaias, ele faz uma comparação com o que o Jesse Owens teria vivido lá em 1936, 80 anos antes.
Dias depois, no Twitter dele, ele vai pedir desculpas pela comparação feita, que foi inapropriada, que o contexto era outro, mas a referência a esse momento ela sempre está presente. Então, quando se fala em 36, é isso que aparece. E aí, a minha fala aqui é tentar trazer outros fatos que foram silenciados pela historiografia, pela imprensa, pelos pesquisadores que não se interessaram pelo tema. E aí eu vou entrar exatamente agora no tema. Qual é o contexto para pensar o futebol olímpico de 1936? Tá? Existe um ponto muito importante que é entre as disputas COI versus FIFA. Tá? COI, criado em 1894, FIFA, criada 10 anos depois, em 1904. O futebol ele é uma das modalidades mais antigas do programa olímpico. Ele entra no programa em 1900 como modalidade exibição. Outra modalidade coletiva que entra em 1900, por exemplo, é o polo aquático. E aí, de 1900 e 1904, o futebol ele é uma modalidade exibição. A FIFA, criada em 1904, assume o controle do futebol já a partir de 1908. Tá? Em 1912, nos Jogos de Estocolmo, já existe um grande questionamento em relação à presença do futebol dentro do programa olímpico. Se você acha que essa discussão é atual, né, o futebol deve sair do programa olímpico, né, ou muito se falava, né, João? Eu espero o Brasil ganhar antes de tirar o futebol. Né? Agora ele ganhou, não sabemos se vai sair. Mas essa discussão, ela está lá posta em 1912, ela não é tão atual quanto a gente pensa. Né? Ela está permeando o universo olímpico há muito tempo. E o auge desse debate entre as divergências de quem quer controlar essa modalidade dentro dos Jogos se dá entre o COI e a FIFA, especialmente num congresso de Praga, em 1925, onde eles vão discutir quais são as regras que permitem um amador fazer parte do jogo. Essa questão amadora, por exemplo, o Fausto ele fala do primeiro congresso do COI, da fundação do COI em 1894, e quando você pega os boletins do COI, é um boletim de 4 páginas de 1894, onde, a partir da terceira página até o final, eles vão discutir, portanto, quais são as definições de amador e de profissional. Então, essa discussão do que é ser amador, do que é ser profissional, também está posta desde o começo do debate dentro do COI. Porque essa seria uma forma de afastar os trabalhadores, aqueles que eu falei que vão criar a sua própria competição na década de 20, no sentido de não deixá-los fazer parte dos Jogos Olímpicos. Porque o COI, formado pela aristocracia da época, queria que os aristocratas fizessem parte do seu evento. Então essa era uma condição que aparece desde o início e vai se polarizar com o COI e a FIFA. Então, o futebol, diferente das outras modalidades, ele vai ganhar espaço no mundo inteiro, ele vai ter um grande número de praticantes, ele chama mais atenção que as outras modalidades coletivas e chega lá em 1925, nesse auge da disputa pelo controle do futebol. De início, o COI e a FIFA concordam. Olha, o atleta que tiver um tempo de afastamento, ele não deve receber por salários perdidos. O que significa isso? Né? Nesse momento, na década de 20, os trabalhadores estão chegando e o COI querendo proibir a presença deles. O que acontece? Esse trabalhador que já começou a fazer parte aqui, ele tem um emprego. Ele não joga só futebol. Né? Ele ainda não joga, ele não é só um jogador de futebol. Ele tem um outro emprego. O que seria o exemplo disso? Eu sou professor lá da Unicamp, eu peço um afastamento. Olha, eu jogo pelo time tal, pela seleção tal, eu preciso ficar fora um mês. A Unicamp vai falar assim, tudo bem, você pode jogar um mês por esse time, mas nós não vamos pagar o seu salário. E aí o que esses atletas vão fazer? Eles vão pedir para o COI ou para a FIFA que pague o salário deles, porque eles dependem daquele salário para sobreviver.
Então, essa é uma condição que, de início, o COI e a FIFA chegam ao acordo, não tem que pagar salário perdido, porque se a ideia é o amador, aquele que ama o esporte, ele está vindo participar dos Jogos Olímpicos porque ele quer. E a questão financeira não pode fazer parte desse debate. A FIFA leva isso para o seu Congresso, no seu Congresso ela tira uma outra medida. Não, a gente vai ser contra isso, a gente entende que esse trabalhador ele merece ter o seu salário pago por alguém. E aí o COI e a FIFA eles vão entrar numa divergência ao final dos Jogos de 1928, que faz com que, naquele momento, seja criada a primeira Copa do Mundo de Futebol. Porque a FIFA vai dizer o seguinte, ela bate o pé, fala, já que vocês não querem, nós vamos criar a nossa própria competição. A nossa competição será para amadores e profissionais. Então é nesse contexto dessa briga política que surge a primeira Copa do Mundo. Como consequência dessas disputas, o futebol fica de fora do programa, em 32. Só que logo o COI percebe que o futebol é uma das grandes fontes de renda dos jogos. Pega a última edição, ainda não saíram esses dados aqui, 2016, mas no público acumulado, o futebol vai estar junto com o atletismo, pode ter certeza, se não o primeiro lugar no público acumulado, porque no estádio você coloca muita gente. Então, em 32, o futebol sai do programa, mas em 34 ele já retorna. Tem uma reunião do COI e eles decidem que a partir de... a reunião é em 34, mas a partir de 35 ele vai figurar no programa e, portanto, a edição de 36, ela é a primeira edição desse retorno do futebol ao programa olímpico. Dentro dessa pesquisa, que eu comecei lá no doutorado e aí eu avancei mais em relação a esse jogo, eu vou olhar os jornais brasileiros, o Estado de São Paulo, a Folha da Manhã, até porque a Folha de São Paulo ainda não existia, o Jornal do Brasil, e olho os boletins do COI, o relatório oficial e o site da FIFA. Como algo a mais aí do que eu já tinha feito, eu olhei o New York Times. Por que eu fui olhar o New York Times? Porque naquele momento é um dos poucos jornais que mantém correspondentes em outros locais do mundo. Então, lá é um campo bom para você encontrar muitas informações, para além do que você encontra dos jornais brasileiros. Eu olhei também a Gazeta Esportiva, mas naquela época a Gazeta ela era semanal. E as duas edições que saem na segunda-feira, anterior e posterior ao evento, e 2 semanas depois, não faz nenhuma referência a esse episódio. Não sei porquê, mas ela não comenta. Então, eu passo, eu estou em busca dessa análise histórica do contexto político dos jogos, a partir dessa história do futebol, e eu vou me amparar aí no que o Legoff e outros autores vão falar do silêncio da historiografia. O que significa isso? O futebol olímpico, ele é um desses silêncios. Se vocês fizerem a pesquisa, até o Vitor Mello falou isso no início, o futebol foi muito estudado. E dentro desse grande estudo do futebol, a gente vai encontrar inúmeros trabalhos fazendo referência à Copa do Mundo. O futebol olímpico ele é algo esquecido nesse cenário dos estudos acadêmicos em relação ao futebol. Outras modalidades ou o evento, ele tem o seu espaço, mas o futebol em si, ele é visto como algo menor e, portanto, pouco estudado. Só que ao olhar para esse evento, para o futebol olímpico, eu encontro uma série de pistas interessantes até para entender a própria Copa do Mundo. Por exemplo, aquela história de como que vai ser formada a Copa do Mundo era uma história que eu nunca tinha visto em nenhum outro trabalho. Qual é o contexto desse jogo que vai gerar todo esse problema aí que eu vou falar? O futebol ele teve 16 seleções inscritas, a princípio eram 18, 2 desistiram antes dos jogos, e por conta da existência de 16 seleções, não existia a fase de grupos. Essas seleções já iniciavam nas oitavas de final. Então você poderia enviar a sua equipe para fazer uma única partida. Foi eliminado aquele abraço. Primeira rodada das oitavas, o Peru ganha de 7-3 da Finlândia. Na segunda, o Peru vai jogar contra a Áustria. O Peru, só para trazer um contexto para além do futebol,
1936 é a primeira participação olímpica do Peru, não só do futebol. De todas as modalidades, o Peru nunca tinha ido. Então, 36 é o debut do Peru nos Jogos Olímpicos, inclusive com o futebol. Essa informação vai ser importante para a gente amarrar o final aí da minha fala. Primeiro tempo, o Peru perde por 2-0. Naquele momento, os jornais retratam o Peru como uma grande potência do futebol. É a única equipe sul-americana no torneio e ela é apontada com grandes chances de chegar, se não na final, mas entre os 4 melhores do mundo naquele momento. No segundo tempo, o Peru empata o jogo. Os jornais relatam que nos últimos 15 minutos o Peru perdia e aí ele vai para cima, consegue empatar, o jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação, existe uma invasão de campo. Isso nem todos os jornais relatam o momento exato disso. É uma dificuldade nesse momento de olhar para os jornais por conta disso. O New York Times ele fala que existe uma invasão de uma multidão. Os jornais brasileiros falam na invasão de uma pessoa. Essa pessoa ela invade o campo e ela chuta um jogador austríaco. Dá literalmente um chute na bunda desse jogador. Tem uma confusão. O jogo recomeça e o Peru ganha por 4-2. Né? O Peru sai de lá classificado, feliz da vida. Na sequência, o que acontece? A Áustria faz uma reclamação formal, dizendo, olha, nós fomos prejudicados. Houve uma invasão, essa invasão foi de um torcedor peruano, obviamente, no argumento austríaco, e nós perdemos o jogo por conta disso. Vai ser formado um júri, né? A FIFA ela recebe essa reclamação e, ok, nós vamos formar um júri para avaliar o caso. 5 pessoas são chamadas para esse júri. O então presidente Jules Rimet, da FIFA, Mauro, da Itália, Sil Dreyers, da Bélgica, Pelikan, da Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia, e Johansson, da Suécia. Valendo um brinde do museu, qual foi a decisão desse júri formado aí por 5 europeus? Alguém arrisca? Vamos anular o jogo. Né? Vai ser remarcada uma partida onde não vai ter público. Claro, se o problema foi a invasão e a Áustria foi prejudicada por conta disso, a gente põe o jogo de portões fechados. Outra coisa que a gente pensa que a moda do Campeonato Brasileiro, né? Tem qualquer problema, manda lá o portão fechado, mas isso já acontece desde a década de 30 lá nos Jogos Olímpicos. Eles queriam que isso acontecesse e o Peru, ele não aceita a realização de um novo jogo. Então veja, Peru, primeira participação, vai questionar a posição da FIFA em 3 momentos, em 3 pontos, desculpa. Aqui eu vou ler rapidamente, só para a gente pensar coletivamente os argumentos do Peru. Então, essa é uma fala do Henrique Saraiva Martins, secretário-geral da delegação peruana. Nesse momento, os jornais brasileiros eles são muito interessantes de você pesquisar, porque eles reproduzem notas, falas na íntegra. É diferente hoje. Hoje, se eles forem falar do discurso do presidente do COI, o jornalista vai colocar com as palavras dele. Naquele momento, eles abrem aspas e vai o texto da pessoa que falou. Então, aqui nos jornais, você tem muita informação que hoje essa informação se perde, a não ser que você tenha acesso na íntegra do vídeo, da fala daquela pessoa. Então, o que ele vai falar? Fomos dolorosamente surpreendidos pela injusta decisão. Acusamos a Federação Internacional de Futebol Association, que com sua decisão, no caso, nos privou do legítimo triunfo que claramente conquistamos em frente aos austríacos. Esportivamente falando, nenhuma razão houve para tal decisão. Baseou-se ele, em primeiro lugar, no fato de ter um espectador, cuja nacionalidade se ignora. Então esse é o argumento dos peruanos, a gente não sabe qual é
a nacionalidade desse invasor, né? E aí, se a gente olha para o resultado e a dinâmica do jogo, a gente pode pressupor, claro que do ponto de vista acadêmico é sempre um risco, mas que esse invasor não seria peruano. Talvez eu não consiga precisar a nacionalidade dele, mas a gente tem uma chance de falar que ele não era peruano, pelo contexto do jogo, a Áustria ganhando 2-0, o empate, a virada. Então tem um caminho aí que não faria sentido nenhum um torcedor peruano ir lá entrar e chutar um austríaco. Se você chutar, chutaria o peruano, né? A gente imagina. Entrando em campo e agredindo um jogador austríaco. Fato que, embora verdadeiro, não pode ser imputado de modo algum à delegação peruana. Se existe um responsável por tal incidente, esse responsável seria, sem dúvida, a polícia. E aí a gente está falando de estádios de uma configuração muito diferente da que a gente conhece hoje, né? Se hoje existe todo um esquema de segurança, naquele momento o acesso aos estádios ele era muito mais facilitado, que deveria tê-lo impedido. E afinal, nenhum efeito poderia ter sobre o jogo acontecido, visto como todos os jogadores austríacos nele tomaram parte do princípio ao fim. Então, o primeiro ponto de questionamento é em relação à nacionalidade desse invasor do campo. A segunda razão que invocou a federação foi de que o jogo não possui as dimensões regulamentares. Essa era um dos argumentos dos austríacos para falar, o jogo precisa ser cancelado porque aquele campo não tem as regras mínimas oficiais para acontecer os Jogos Olímpicos. Ora, todos os campos de Berlim possuem as mesmas dimensões. E, além disso, não foi esse o primeiro encontro realizado no campo agora inquinado de não apropriado, devido às suas dimensões. Ali se realizaram também as competições entre Peru e a Finlândia, e Itália e Japão. A prevalecer, portanto, essa razão, seria necessário, primeiramente, anular aqueles encontros. Então, esse era o segundo argumento que a delegação peruana questionava. E a terceira razão em que se assentou a decisão da federação foi a da incompetência do árbitro. Veja, era um árbitro europeu que apitou essa partida, tanto ele quanto os auxiliares. Ora, este foi regularmente designado pela Federação Internacional e não nos aproveitou também em nada a sua incompetência, porque somente nos prejudicou com a sua parcialidade manifesta em favor dos nossos antagonistas. Todos se lembram que aquele juiz recusou-se a marcar 2 pontos que conquistamos regularmente e procurou anular a maior parte de nossos ataques. O único móvel verdadeiro da decisão foi o político. Móvel reprovável sob todos os pontos de vista, pois que tal influência não se deveria jamais exercer no terreno esportivo. A decisão da federação trouxe os maiores danos materiais e morais à delegação peruana, que seria, indubitavelmente, a detentora do título de campeã do mundo da 11ª Olimpíada. A nossa delegação protesta contra a decisão tomada contra ela e se retira dos Jogos Olímpicos, levando a mala ingrata das recordações. Então, diante desse cenário, onde os peruanos vão falar assim, a decisão foi política, eles também tomam uma decisão política. Já que nós fomos prejudicados, a gente se retira dos Jogos Olímpicos. E isso, em 2016, eu diria para todos aqui que é algo impensável. Que diante de uma decisão contestada, né, ou de alguma seleção que tenha se sentido prejudicada, que isso voltasse a acontecer no nosso tempo aí mais próximo, ou no futuro. Eu duvido que isso aconteceria, ou que venha a acontecer. Então, o presidente Cláudio Martínez, da delegação peruana, ele fala o seguinte: estamos prontos para partir, a menos que a decisão ditatorial da FIFA seja reconsiderada. Isso nós estamos falando de 1936. Então, quando a gente hoje ouve uma série de discursos onde a FIFA é questionada, e ela é questionada por o seu aspecto de uma ditadura, isso também não é algo novo. Isso já está vindo de longa data e que se inicia desde a década de 20, quando ela quer controlar todo esse futebol. Tá? Então isso só vai ganhando força conforme a FIFA fica cada vez mais forte nesse cenário onde o esporte ele vira um sinônimo
comercial, né, onde as cifras elas aumentam enormemente. E as repercussões dos jornais peruanos, né, isso pode ser um ponto lá, não tem nenhum jornal peruano, porque eu não consegui acesso online aos jornais peruanos. Eu não sei se eles não estão online. Eu consegui aqui o acesso aos jornais peruanos de segunda mão, de um artigo, de um livro, escrito por um peruano, em que fazia um relato desse episódio. E ele fala, acrescentam que a política esportiva da Europa é igual à política internacional. E só olha para as grandes potências, menosprezando a significação e a cultura dos países sul-americanos. Então, essa dimensão política, ela volta a trazer para o debate não só o que estava em jogo numa partida de futebol, mas a condição e as relações internacionais entre os mais diversos países, especialmente da América do Sul e da Europa. O que isso vai abrir enquanto análise por parte dos jornais, tanto aqui no Brasil quanto no New York Times, vão ter vários autores, vários jornalistas fazendo uma crítica à presença do futebol. Está vendo? Olha, esse futebol ele só traz problemas. É só ele voltar para o programa que começam a ter brigas. Então é melhor retirar mesmo. Vejam o discurso novamente aparecendo. É melhor retirar o futebol do programa olímpico do que a gente continuar tendo problemas dessa ordem. Porque se ele continuar, a gente vai só jogar para frente esses problemas que aparecem no conflito das partidas de futebol. Então, diante de todos os argumentos postos no contraponto da delegação peruana questionando a FIFA ela mantém a sua decisão, ou seja, o Peru precisa aparecer no dia e local marcado para um novo jogo. Se ele não aparecer, será desclassificado. O Peru não se apresenta e se retira dos jogos, e não só da modalidade de futebol. Então, essa é uma dimensão política que eu entendo que ela é tão importante quanto as vitórias do Jesse Owens. É o Peru enfrentando todo um sistema que fala assim, ó, vocês estão aqui para cumprir as regras, e as regras são essas. E o Peru se levanta e fala, não, a gente não aceita, e por isso a gente se retira dos Jogos Olímpicos. E veja, é a primeira participação do Peru no evento. Não é a 15ª, não é a terceira, não é a sexta, é a primeira. O que eu encontrei nos jornais, né? Qual é o posicionamento dos demais países sul-americanos que estão lá no evento? A Colômbia, ela se retira junto. Ela fala assim, ó, já que é uma decisão de vocês e a gente entende que vocês foram prejudicados, a gente está fora. Uruguai e Chile, eles apoiam, eles indicam que vão sair, mas tem uma descontinuidade dos jornais em relação a essas informações. Elas não eram diárias, elas apareciam por blocos em alguns dias específicos. E aí eu não consegui, pelo menos nesses jornais, pelo menos nessas fontes, achar a decisão final do Uruguai e do Chile. Tá? A Argentina, ela almejava sediar uma Copa do Mundo na sequência. A Argentina ela se posiciona contra a decisão peruana. Ela diz o seguinte, olha, se a decisão é da FIFA, e a FIFA é a entidade máxima do futebol, vocês têm que cumprir o que foi decidido. Não adianta entrar em conflito, isso só vai gerar problemas futuros, tem que aceitar a decisão. Então a Argentina se posiciona contra. O Brasil, neutro por natureza, né, que beleza, não encontrei nada, não tem nenhuma referência nos jornais em relação ao posicionamento do Brasil. Preciso vasculhar um pouco mais, espero encontrar algum posicionamento, né, porque não dá para ficar em cima do muro, mesmo que seja contra, mas que traga o seu argumento. Mas olhando essas fontes, eu não consegui achar um posicionamento do Brasil em relação a esse fato. Né? E eu acredito que se eu encontrar, ele vai ser muito mais no sentido contra, porque o Brasil ele tem um problema com a sua delegação, porque o Brasil, diante da sua grande organização, ele conseguiu mandar 2 delegações para os Jogos de 36. E isso gera um conflito inicial nos Jogos de 36 com o próprio Comitê Olímpico Internacional. Então, o Brasil entrar em mais uma dividida, onde ele não tinha, a princípio, muito a ver com o caso,
eu acho pouco provável por conta desse histórico do próprio evento. Então, para finalizar aí, não estourar o tempo, Zé, esse caso, tal qual o Jesse Owens, ele, para mim, ele mostra a conexão direta entre o esporte, entre o futebol e a política. Então, não dá para a gente assumir aquele discurso, futebol é uma coisa, política é outra. Especialmente nesses grandes eventos, essa conexão ela está dada desde o princípio. Os atores que estão nos bastidores desses eventos, eles são basicamente atores políticos, envolvidos com a política, né? Claro que estou tomando a ideia que todos nós temos um papel político aqui, né? Não só quando ele está num cargo político, não é isso que eu quis só pontuar, mas é essa condição dessa conexão direta que muita gente gosta, principalmente os dirigentes, falar, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A visão eurocêntrica da entidade que governa o futebol, então quando a FIFA monta um júri e coloca 5 membros europeus, ela está reforçando de onde ela olha e onde ela quer chegar com esse futebol. Esse futebol, ele é europeu, ele está na Europa, é a grande força e lá que ele tem que ficar. E a saída da delegação peruana, isso vai aparecer nas falas desses dirigentes peruanos, ela representa a honra e a dignidade de um país pequeno como o Peru. E eu acho que essas duas palavras, para a gente pensar nessa mesa de nacionalismo, né, a gente sai pela nossa honra e pela nossa dignidade, ela desaparece do cenário olímpico. Então, se você pensa que essa poderia ser uma fala, por exemplo, do Neymar ao conquistar o ouro olímpico, a gente jogou pela nossa honra e pela nossa dignidade que estava abalada, ele fala para todo mundo que vocês vão ter que me engolir. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado aí pela atenção. Bom, a gente agradece imensamente a fala do Sérgio, resgatando um aspecto pouco conhecido dos Jogos Olímpicos de Berlim. Agora, então, eu passo a palavra para a professora Silvia Cristina. Oi? Não precisa sair, não. Eu trouxe só umas imagens. Bom, primeiro eu queria dizer do prazer de estar aqui, né? Agradecer ao Sérgio pelo convite, né? O Sérgio tinha me convidado para eu fazer a minha fala amanhã, porque acho que ela teria mais sentido amanhã, mas eu tenho um compromisso inadiável amanhã. Então eu disse para ele, olha, eu acho que eu não vou. Aí ele me colocou nessa mesa, né? Então eu queria agradecer esse esforço. Não sei se eu vou dar muito conta dessa mesa, mas eu tentei, dentro das coisas que eu estudo, trazer um pouquinho alguma coisa do debate sobre nacionalismo, né? E queria também registrar, né, do prazer de ser representante do sexo feminino nesse dia de hoje, né, um dia extremamente masculino, né? Então tem uma representante do sexo feminino hoje e uma representante do sexo feminino amanhã. Brincadeiras à parte, mas acho que isso é uma coisa interessante, uma coisa que cada vez mais, eu não estudo gênero, mas eu tenho percebido cada vez mais as mulheres estão buscando seu espaço, e um dado, né, que foi aventado nessa Olimpíada do Rio, que hoje as mulheres são 45% das atletas e que na Olimpíada de Tóquio se perspectiva que seja 50%, seja meio a meio, né? Então, acho que é uma coisa que gera uma mudança e, no meu modo de ver, é gerada justamente por uma ação política das mulheres junto ao esporte, né? Então, mas aí eu quero buscar explorar aqui um pouquinho esse tema, eu fui em 2014 para Barcelona para fazer um pós-doutorado. E por que eu escolhi Barcelona? Por que eu não escolhi Londres? Por que eu não escolhi Pequim, né? E o meu argumento, né,
meu argumento inicial da escolha de Barcelona se deve a dois motivos, né? Eu não estou fazendo aqui, eu não sou historiador, eu não estou fazendo um estudo histórico comparado, mas eu tentei fazer um estudo